E sejam muito bem-vindos a esta aula sobre paginação de rochas naturais e pedras industrializadas. Mas o que é isso, Adriano? O que é pedras industrializadas? Lâminas sinterizadas, superfície de quartzo, entre outras, né? Nós vamos falar especificamente de materiais com veio que dá para fazer uma paginação, ou seja, seguindo o veio, tanto na parte horizontal como vertical, entre também como paginações em livro aberto, né? Quando você pega duas chapas e abre e parece um livro aberto, que é o Open Book. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Adriano Oliveira, sou criador da Escola do Marmorista. Hoje ministramos cursos online e presenciais, como imersões, palestras, entre outros. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que ele possa chegar mais longe. Se inscreva no nosso canal e curta e comente aqui também para nos ajudar com a nossa mensagem para que chegue mais longe, tá? Então vamos lá, que tem muito conteúdo aqui para vocês. Antes de começar a nossa aula, que eu vou desenhar, vou explicar exatamente como que faz, vou falar de medida de chapa, eu gostaria de pedir para vocês pegarem papel e caneta, para vocês anotarem algumas medidas de chapa, principalmente para você que é vendedor de marmoraria, talvez você que lida com projetos, tanto de arquitetura quanto dentro da marmoraria, anotem algumas medidas padrões de chapa, que você vai precisar disso na hora de fazer um projeto, para entender um pouco melhor qual que é o melhor aproveitamento da chapa, porque senão você às vezes vai pagar muito mais caro num projeto por não dimensionar direito ou não paginar direito. Então, isso é muito importante. Pegue papel e caneta para vocês tomarem nota das medidas de chapas que eu vou falar aqui, tá? Eu quero contar uma história para vocês. Isso aconteceu recentemente em uma obra de uma parceira muito querida. Nós fizemos um painel, inclusive esta vontade de criar essa aula, de gravar esse conteúdo para vocês, veio desta situação que aconteceu. E aí eu falei assim, eu poderia só ensinar o pessoal do nosso time ou passar só esse conhecimento? Eu falei, não, isso cabe uma aula para o YouTube que vai ajudar muito mais pessoas. Por isso que eu quero que vocês compartilhem esse conteúdo, possa chegar muito mais longe, tá? Eu vou contar essa situação, vou desenhar ela aqui no Flipchart. Foi um painel que nós fizemos de uma parceira e ela fez uma divisão desse painel para que esse painel não fosse içado, né? Embora o tamanho do painel, vocês vão entender, eu vou explicar o porquê, ele não daria o tamanho de uma chapa inteira, por mais que fosse uma chapa inteira, não daria. Então ele precisaria de alguma divisão, alguma emenda. Só que de acordo com o que foi feito nessa paginação e divisão do projeto, acabou tendo que usar muito mais material do que se foi vendido para o cliente. E aí que mora o perigo dentro da marmoraria, dentro do âmbito ali dos vendedores. Porque se o vendedor não tiver esse conhecimento, você vai vender X metros quadrados de material, você vai precisar comprar 3 vezes mais às vezes para poder atender aquele projeto e fazer um bom trabalho. Nós fizemos o primeiro painel, não ficou bom, ficou com peças cruzadas ali, porque a gente tentou fazer um bom aproveitamento, mas não deu certo, mediante as medidas desse projeto. Tivemos que refazer o projeto. Porém, eu sempre tenho uma dinâmica dentro da empresa que é o seguinte, errar é humano, a gente sempre vai errar e a gente tem que trazer esse erro como aprendizado. Quando você erra mais de uma vez naquela mesma situação, eu digo que é um erro, um problema bumerangue, que você joga ele vai voltar. Mas quando você aprende com o erro, você paga X valor, X reais de prejuízo para aprender com aquilo. E a ideia é que não se erre nunca mais com aquilo, né? Embora somos humanos, somos passíveis de erro, mas a ideia é que minimize ao máximo os erros, tá? Então, o que eu quero explicar para vocês aqui serve para o meu time, serve para os nossos alunos da Escola do Marmorista, serve para arquitetos, serve para engenheiros, para vendedores de marmoraria. Então, um conteúdo muito vasto, vai atender muita gente, tá? Vamos comigo que eu vou desenhar para vocês e explicar o que aconteceu nessa obra, como que deveria ter feito, ou talvez como que deveria ter vendido ou orientado o arquiteto, o projetista, enfim. Vem comigo. E dando sequência à nossa aula, vamos aqui começar a desenhar e falar sobre paginação em rochas naturais e pedras industrializadas. Por que eu não chamo de rochas industrializadas? Porque a pedra, ela pode ser fabricada, uma pedra fabricada. Quando se fala rochas naturais ou rocha,
remete ao natural, tá? Então vamos começar com essa situação que eu comecei a contar agora há pouco, que é a situação que nós tivemos deste painel, que eu vou desenhar ele aqui para vocês, tá? Ó, nós fizemos um painel para uma TV, nós fizemos um painel de 3,50 m por 1,90 m de altura. Certo? O que acontece? Daria para fazer uma única placa? Talvez sim. Talvez uma chapa encomendada de uma rocha natural. Eu já vi chapa de 3,50 por 1,90. É muito raro, mas pode ter, tá? Mas como que se sobe uma chapa dessa para um apartamento? Natan, eu vou pedir tua ajuda. Pega uma calculadora aí. Calcula para mim quanto que dá 3,50 por 1,90. Esse painel tem 6,65 metros quadrados, ok? Um painel desse aqui, o metro quadrado de uma rocha natural padrão tem 60 quilos por metro. 6 vezes 6, 36. Então a gente está falando aqui de 360, 400, faz 6,65 vezes 60 quilos. Quase 400 quilos um painel de rocha natural, tá? 400 quilos, quase isso. Você imagina subir isso, manusear isso, instalar isso na parede. Então é um tanto dificultoso. Não estou dizendo que é impossível. Há possibilidade, mas tudo tem um custo, tem um risco, então tem que pensar muito nisso. Neste caso específico, foi um painel de lâmina sinterizada, tá? Ele foi dividido em 4 partes. A arquiteta, pensando em não fazer peças grandes por conta do içamento, dividiu esse painel em 4 partes. Foi feito exatamente essa divisão. Nessas linhas aqui, para não ficar uma emenda ou fazer um detalhe na emenda, a arquiteta colocou umas barras metálicas para fazer um detalhe. Poderia ser uma barra dourada, enfim, ela colocou um material pintado de cinza, ficou muito bonito por sinal. Depois a gente vai tirar foto dele pronto. A gente vai colocar aqui uma foto para vocês que nós fizemos na obra por esses dias. Vocês viram aí? O painel estava praticamente pronto, só faltava essas barras metálicas, tá? Eu vou colocar as medidas aqui de como foi feita essa divisão e essa paginação. Essa primeira peça aqui, ó, nós vamos chamar de peça A. Vamos começar daqui. Essa vai chamar peça B, essa C e essa D, certo? Essa primeira peça teve 95 centímetros, ok? A peça do meio, que é a peça maior, 1,60 m, certo? E essa peça aqui, 0,95 também, ou 95 centímetros, ok? Temos aqui então 95 com 95, 1,90 m, mais 1,60 m, bateu os 3,5 metros, que é o tamanho do painel. Agora aqui, a gente tem um detalhe muito importante. A chapa de lâmina sinterizada, que é aqui que vocês que são vendedores, ou você mesmo que é arquiteto, precisa se atentar na medida da chapa. Quais são as possibilidades? Porque talvez, mediante a isso, esse orçamento vai onerar muito, vai ficar muito mais caro, tá? Então vamos falar da medida da chapa de uma lâmina sinterizada. Medidas padrões, tá? Existem chapas de outras medidas, mas o padrão de mercado, a maioria das marcas, tem 3,20 por 1,60 m. Eu vou dar uma pincelada aqui nessa aula, falar do seguinte: lâmina sinterizada, ela precisa ser distensionada a chapa, para evitar quebras no transporte. Num caso de painel, não tem tanto problema, porque você não tem muita vibração. E esse painel, em específico, ele foi colado numa estrutura metálica, que ela ficou afastada da parede uns 8 centímetros, e nós colamos com um PU muito forte, um PU fachada, nós colamos ele na estrutura metálica. Então assim, como ele trabalha ali com o PU, que é uma borracha maleável, não tem tanto perigo de trinca. Mas o ideal é que faça um distensionamento aqui na lâmina sinterizada, que inclusive a gente vai ter essa aula na semana que vem. É uma aula que tem no nosso curso Maestria em Lâmina Sinterizada.
e nós vamos disponibilizar ela para vocês também, sobre o distensionamento das lâminas sinterizadas. Então assim, se a chapa tem 1,60 de altura, o ideal é que não se utilize toda essa extensão na altura, na vertical. O ideal é distensionar. O que é distensionar, Adriano? É tirar em todo o perímetro da chapa de 1,5 a 2 centímetros, pelo menos. Então, em tese, eu não poderia usar 1,60 e sim, menos 4, 1,56 m, certo? A medida dessa chapa em específico, que era uma lâmina cinza, tá? Eu não vou falar o nome da lâmina para não fazer propaganda, mas era uma lâmina cinza que tinha os veios mais ou menos assim, tá? E aí eu vou dar uma dica para você que é vendedor de marmoraria. Vocês precisam explicar para o cliente, para o arquiteto, porque existem paginações de chapa que ela chama open book. O que é open book? Livro aberto, né? A tradução é livro aberto. Por exemplo, na lâmina sinterizada, eu vou dar um exemplo aqui de um calacata ou um estatuário. Você tem chapa A, você tem chapa B, você tem chapa C, certo? Chapa A, B e C. Os 3,20 está aqui. Aqui a gente tem 1,60, 1,60 e 1,60. Ou seja, eu consigo fazer um painel de 4,80 com apenas 2 emendas centrais por 3,20 de altura. Se eu quiser revestir uma parede e seguir o veio de todas elas, isso aqui faz uma sequência com a chapa A, B e C, ok? Mas nem todo material tem essa possibilidade de chapa A, B e C. Neste caso em específico, esta lâmina que era desse painel aqui, ela tem uma impressão única, ou seja, todas as chapas repetem o desenho. Eu não tenho essa opção de A, B e C. E aí um grande detalhe, o que o nosso vendedor vendeu lá na marmoraria? Ele vendeu 6,65 m². É aqui que mora o perigo, vendedor. Ó, 6,65, tá? A arquiteta, não estou dizendo que ela está errada. Estou dizendo que ela projetou e ela pensou em peças menores para que não tivesse um içamento, né? Aqui, ó, 1,60, certo? 1,90 de altura. Essa peça aqui ficou, então, 95 centímetros e 95 centímetros, ok? Vamos pensar como gestor de marmoraria agora. Eu que compro, eu sei o custo e eu sei o que eu vou precisar de usar de material para fazer este painel, certo? E às vezes é um material que nem tem tanta saída, tem que tomar cuidado com isso. Você está usando um material ali que é específico para essa obra em questão. Para eu tirar a placa A, vamos falar da placa A, ela tem 1,90 de altura por 95. Estou com a chapa aqui de 3,20 por 1,60, certo? Eu vou vir aqui, ó, 1,90 por 95. Tirei ela aqui, ó. Essa aqui é a placa A. Tá. Eu consigo tirar a placa D nessa mesma chapa? Não. Por quê? 95, só fazer conta. Menos 1,60 vai me sobrar 65 centímetros, certo? Eu consigo tirar a placa B? Não. Consigo tirar a placa C? Não. Eu vou desenhar aqui para vocês a terceira chapa, certo? Terceira chapa de 1,60. 1,60 de altura por 3,20, certo? Só que eu preciso tirar nessa terceira chapa duas peças de 1,60 por 95. Há duas possibilidades. Se eu tirar essas duas peças em pé, ou seja, na vertical na chapa, eu vou ter um problema, que eu vou ficar com os veios ao contrário dessa chapa aqui, certo? O que eu falo para o vendedor? Tem que analisar isso antes de passar o orçamento. Por quê? Eu vou ter que comprar 3 chapas, ou seja, cada chapa tem 5,22 m². Vezes 3, a gente está falando aqui de 15 metros e 66 centímetros quadrados para atender um projeto de 6. Eu estou comprando quase 3 vezes mais para atender este painel. Então, assim, é um painel que precisa ser bem cobrado, porque senão vai te onerar muito. Se você cobrar só a metragem quadrada, você vai tomar um prejuízo, tá? Então, seguindo aqui a sequência, a terceira chapa, se eu tirar 2 placas em pé, eu vou cruzar, eu vou ficar ao contrário dos veios aqui, certo?
Então o ideal é que eu tire essas placas aqui assim, 1,60 aqui, mais 1,60 aqui. Ah, mas Adriano, você não falou que tem que distensionar a chapa? Tem. Só que neste caso aqui não vai ter como distensionar. A chapa tem 3,20. Eu preciso de 1,60 mais 1,60. Eu ainda tenho o corte central que pelo menos perde uns 3 milímetros. Mas 3 milímetros aqui não tem problema. Eu consigo aumentar 1,5 milímetro aqui, 1,5 milímetro aqui e compensar isso, certo? Então vamos tirar aqui, seguindo os veios na diagonal do material, vamos tirar as duas placas aqui para usar a placa B e a placa C. Mas o que eu queria que vocês entendessem aqui é que para atender um painel deste, eu estou usando 3 chapas de lâmina sinterizada para atender este painel. Então, dependendo muito da situação, você vai utilizar muito mais material do que o vendido, tá? Então, se atentem muito a isso na hora de passar o orçamento. Agora eu vou virar a folha aqui para falar uma outra situação. Pessoal, dando sequência aqui, com essa mesma arquiteto nós fizemos um outro painel, que aí não teve segredo nenhum. Nós vamos colocar a foto desse painel aqui. Certo? Nesse painel aí, foi uma placa de 2,60 por 1,50. Quanto que tem a medida da chapa da lâmina? 3,20 por 1,60. Ou seja, eu consegui tirar uma placa única, não teve problema nenhum. Tem uns veios bonitos ali da lâmina sinterizada e ok. Então, nesse tipo de painel, você não tem que se preocupar tanto, a não ser com a instalação, que é uma instalação mais específica, uma peça grande, o que você tem que se atentar? Quem é vendedor, quem é arquiteto, quem está projetando. Içamento, uma peça dessa não entra no elevador, porque ela é muito larga, né? Por exemplo, os 2,60 tem elevador que até cabe, mas se não passar na porta, que geralmente é 80 centímetros no máximo, você tem que fazer um içamento, tá? Quanto custa um içamento desse? Vou falar nos dias de hoje, entre R$ 1.200 e R$ 1.800. Depende muito do tipo de material, peso e também do tamanho da placa. Mais ou menos isso, uma média, tá? Mas geralmente o cliente que contrata o içamento ou a marmoraria passa um valor à parte, tá? Eu quero fazer um adendo aqui na questão da paginação da chapa de lâmina, certo? Por quê? Ó, Adriano, não daria para eu tirar em 2 chapas, já que você não vai distensionar de toda forma, né? Por quê? Eu poderia tirar uma chapa, uma peça aqui, que seria a peça a peça D aqui, a peça B aqui e a peça C aqui. Poderia. Só que, raciocina comigo, eu vou pegar um pedaço de papel aqui e vamos supor que você não tenha SketchUp aí na sua marmoraria. Eu acho difícil, porque hoje em dia toda marmoraria tem SketchUp ou CAD. Se você tiver, você tira a foto da chapa, consegue ir lá e fazer a paginação. E aí brincar com essas peças, girar, dá para tirar aqui, dá para tirar ali. Mas caso você não tenha, ou você quer utilizar outro recurso, vamos usar um recurso bem simples. Pedacinho de papel, você corta aqui mais ou menos no tamanho da peça. Lembra que eu mostrei lá que os veios estão assim, ó, na diagonal, certo? O que a gente vai fazer, ó? Vamos supor que essa aqui é o pedaço C e os veios estão aqui na diagonal, certo? Como que eu tiro essa peça? Ó, vou ter que desenhar o painel aqui para vocês entenderem de novo. Ó, meu painel tá aqui. Peça A, peça B, peça C, peça D, ok? Essa aqui eu tirei aqui, ok? Essa D eu tirei aqui na segunda chapa. Primeira, segunda chapa. Tá faltando a B e a C. Poderia tirar aqui e tirar aqui? Até poderia. Só que aí tem uma questão de paginação da chapa. Eu iria economizar uma chapa nessa situação. Tudo tem que ser conversado com o cliente, porque você quer uma economia, você não vai ter uma paginação ou você não vai ter um sentido de veio no teu projeto, tá? Então tem que pensar o que o cliente quer. É economia ou se ele só quer fazer a peça e atender o projeto? Então, ó, essa peça aqui, ó, certo? Que eu coloquei e risquei aqui. Ó, essa peça que eu coloquei aqui. Se eu vim com ela aqui, nosso veio tá assim, lembra? Ó, eu tô vindo com essa peça aqui, só que ela é a C. Marca C aqui também. Essa peça aqui, eu vou pôr ela assim. Olha o que acontece. Fica contra o veio. Ah, mas vamos pôr do outro lado. Assim, contra o veio. Vamos pôr assim,
Assim, até daria ao contrário, mas o lado inverso da lâmina não tem acabamento. Adriano, se fosse um mármore, eu conseguiria polir o outro lado para seguir o sentido do veio? Até conseguiria, mas você vai ficar com um acabamento diferente, a não ser que você compre uma chapa bipolida. Mas nesse caso aqui, a gente está falando da lâmina sinterizada. Então, para você seguir o sentido do veio, teria que usar, como eu disse no vídeo, a terceira chapa. E aí a gente entra naquela questão que nós vendemos 6,65 metros e a gente está utilizando 5,12 vezes 3, que é 5,12 cada chapa, vai dar 15,36 metros. Não é que está utilizando tudo isso, mas eu vou precisar de 3 chapas para atender um projeto com maestria como esse. Vamos falar agora de rocha natural. Emendando aqui o assunto. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar que a gente faz questão de responder para vocês, tá? Vamos lá. Vamos falar de paginação de rochas naturais. É a mesma dinâmica. O que vocês têm que se atentar sempre? Com o tamanho da chapa. E aí, diferente de uma lâmina sinterizada, que ela tem um padrão de 3,20 por 1,60 e ela é totalmente esquadrejada, a rocha natural às vezes tem canto quebrado, às vezes ela tem aqueles buraquinhos, às vezes ela tem um canto que tem uma trinca, então tem que se atentar muito isso na hora de fazer a paginação, tá? E aí eu vou falar aqui para vocês do que é o Open Book, que seja a paginação livro aberto. Open Book. O que acontece? Vamos supor, este lado esquerdo aqui, ele foi polido um lado da chapa. Esse lado de cá, o que eles fazem? Eles polem o lado inverso, faz o polimento do lado inverso. Então o que acontece? Você consegue casar um veio e fazer, às vezes, um desenho nessa paginação. E quando tem desenho, por exemplo, às vezes você consegue fazer um losango, um triângulo, às vezes dá uma figura diferente, que é chamado também popularmente no meio arquitetônico de book match. Isso é utilizado em rocha natural e também em madeira, tá? Então, quando forma um desenho, uma figura, que fica algo mais artístico, mais nobre também, que a gente está falando de uma rocha natural, a gente chama de book match, tá? Então, o Open Book é o livro aberto. Então, você tem sempre que se atentar ao seguinte: eu tenho lá uma chapa de um mármore Michelangelo de 3 metros por 1,90, tá? Eu preciso fazer um painel. Vamos falar que esse painel aqui, ele tem 5 metros por 1,80. Ótimo. Então, se eu tenho 1,90, tem que cortar 10 centímetros da chapa, vai me sobrar aqui um pouquinho. E se eu tenho 5 metros e a chapa tem 3, então vou ter que cortar aqui um pedacinho, 50 centímetros de um lado, 50 centímetros do outro, e eu vou utilizar o meio da chapa onde casa o desenho, tá? Inclusive, nós fizemos uma mesa recentemente de mármore Michelangelo. Nós fizemos essa paginação Open Book, formando o desenho no meio da mesa, casando 2 tampos de 2,60, foi isso, 5,20 de mesa, por 1,40 m. Então, ó, a gente está falando nessa situação aqui de um aproveitamento, 5 metros vezes 1,80, eu tenho 9 metros quadrados, que foi o valor da venda, ok? Só que a chapa aqui eu tenho 6 metros vezes 1,90. Quanto que dá 6 vezes 1,90? 11 metros,4 é a quantidade de material comprado para fazer este painel, certo? Só que a metragem quadrada utilizada são 9 metros quadrados. Ah, Adriano, é certo cobrar do cliente os 11 metros? Sim, depende muito do valor de metro quadrado que vocês praticam aí na região. Pode ser que sim, você cobre as 2 chapas e mais a mão de obra de corte e instalação. Pode ser que você cobre só os 9 metros e o valor do metro quadrado que você determina aí na sua marmoraria, tá? Mas aqui a gente está falando de 2 metros a menos. Comparado a outra situação que nós falamos de, sei lá, 70%, 60% a mais de material. Então é muita coisa. Aqui a gente está falando de 20 e poucos por cento de perda de material. Também é considerável. Geralmente, o que a gente acha saudável, considera saudável para marmoraria, é que você descarte, né, por conta dos recortes, entre 10% e 15%. Quando passa disso,
o ideal é que se cobre essa diferença do cliente, tá? Mas é isso, acho que dá para vocês entender um pouco sobre paginação, tanto de rochas naturais como pedras industrializadas. É óbvio que é um universo, né? Tem N possibilidades, depende muito da altura que você tem, se você vai precisar usar a chapa na vertical. Por exemplo, eu poderia usar 2 chapas de 3 metros pegando do piso ao teto? Poderia. Então, é a questão de você analisar o projeto, o tipo de material, tamanho da chapa, e aí sim você precificar da maneira correta, ou talvez especificar de uma forma que dê um bom aproveitamento para a marmoraria, e você vai reduzir custo para o seu cliente, para a tua obra, tá bom? Espero ter ajudado e vou deixar para agradecer aqui no próximo bloco. Pessoal, gratidão a todos que chegaram até o final desta aula. Eu entreguei o máximo que eu pude aqui de conhecimento. É óbvio que é um tema que caberia mais conteúdo, mas se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no seu comentário. Adriano, não entendi isso, ou talvez não entendi aquilo, que a gente vai ter o prazer de responder vocês. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos seus comentários qual seria a próxima aula, o que você tem mais dificuldade. E mais uma vez, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe essa aula com mais pessoas. Meu muito obrigado e até a próxima. Precisa disso mesmo, cara? Precisa, rapaz. O que é isso aí que você passou aqui, meu? Amor, passa com mais carinho, né? Tá bruto. Nossa, mano. O Natan, o problema é a gente postar isso no Escola do Marmorismo, vão pensar que eu rejuvenesci, né?